Época de eleições, o pleito está aí e surge na cabeça da cristandade em geral muitas dúvidas sobre o assunto, né? O povo de Deus, os cristãos, os crentes em geral, possui essa dúvida sobre o que fazer, o que não fazer, até onde podemos ir, muito embora muitos não possuem esse sensor, né? Alguns se depravam, se vendem, negociam seus princípios, seus caráter e a moral fica lá embaixo. Mas existem aqueles ainda que se preocupam, né, em como santificar a vida neste período, né, durante esse processo, como proceder de acordo com os ditames da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Francisco Bezerra e quero aqui, a partir de hoje, trazer algumas reflexões sobre esta temática, certo? Com um versículo de cada vez para não misturar muito. Eu quero iniciar hoje com Daniel 2:21, que diz: é Ele quem muda os tempos e as estações, que estabelece reis e remove reis, que dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Então eu quero aqui começar com uma grande verdade da Escritura que frisa a soberania divina, a soberania de Deus. É claro que esse texto está em um contexto de monarcas, nós estamos em um contexto democrático, né? Todavia, os princípios perduram, os princípios permanecem o mesmo, Deus não muda. Então, esse texto ele dá ênfase, ele frisa, ele ratifica sobre a soberania divina, a soberania de Deus. Veja que o texto diz que é Ele quem estabelece reis e remove reis. Permissiva ou diretivamente, é Deus que permite a queda ou a ascensão de uma autoridade. Portanto, Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Deus tem um controle da história em suas mãos. Logo, eu como cristão, você como cristão, como servo de Deus, devemos participar orando, temendo a Deus, conversando com Deus, pedindo direção a Deus, em quem votar, em quem escolher, qual é a pessoa que Deus, para aquele contexto, para aquela situação, para aquele momento, vai estabelecer. Então nós precisamos pedir essa direção a Deus. Não é brigando, não é idolatrando o candidato A, o candidato B, não é indo pela carne, não é vendendo os princípios, vendendo o voto, não é partindo para a corrupção, não. Porque se nós fizermos assim, nós estamos agindo igual ao mundo, estamos procedendo como o mundo. Então nós precisamos confiar em Deus, na soberania de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem as rédeas da história. Se Deus tem um controle das rédeas da história, eu vou participar como cidadão, eu vou interagir como cidadão, porém, obedecendo os princípios, os ditames da palavra de Deus. Muitos partem para patifarias, muitos partem para baixarias mesmo, coisas que o mundo faz e às vezes trazem para a família, trazem para a igreja e acabam se complicando nesse aspecto, certo? Então, o primeiro ponto é: Deus é soberano. Deus tem as rédeas da história em suas mãos, tem o controle nas suas mãos. Até mesmo quando ele quer punir um povo ímpio, quando ele quer punir um povo que não lhe teme, ele permite que corruptos cheguem ao poder, que pessoas ruins cheguem ao poder para ver se o povo aprende. Então, Deus tem o controle da história em suas mãos. Não é você, não é eu que tenho o controle, não é a nossa opinião, não. Não é a nossa capacidade, não é o nosso braço, não. É Deus que tem as rédeas da história em suas mãos. Então não se perturbe, não entre em convulsão, não entre em desespero, não entre em pânico, né? Então não parta para briga, para rixas, não faça isso. Porque quando você parte para isso, você simplesmente está deixando de confiar em Deus, de confiar no Senhor. Posso opinar como cidadão, posso criticar como cidadão, tenho que ter minha participação, tenho que interagir, mas eu não posso deixar jamais de confiar em Deus. É Ele que muda os tempos e as estações. Estabelece reis e tira reis. Todo o poder está em suas mãos. E em último lugar, ele diz, que ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Logo, se é Deus que muda os tempos e as estações, se é Ele que estabelece autoridades e tira autoridades, cabe a mim pedir a Deus sabedoria, cabe a mim pedir a Deus inteligência. E tem um tempo como esse, nós precisamos participar com inteligência. Nós precisamos participar com sabedoria, pesquisando, estudando, vendo a filosofia partidária, o histórico daquele candidato, o seu caráter, a benfeitoria para a sociedade que ele tem feito, o que ele pensa sobre os cristãos,
o que é que ele pensa sobre a igreja, o que é que ele pensa sobre as bandeiras que para nós custam caros, como a questão do aborto, a questão das drogas, a questão de ditaduras, né? A questão das bebidas, né? As questões ligadas à família. Então nós precisamos pedir sabedoria e inteligência a Deus e inquirir essas questões, né? Precisamos fazer um diagnóstico da bandeira desses candidatos, desses partidos, porque Deus dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Então participamos não corruptamente, participamos não é se vendendo, participando não é com briga, participamos não é com o nosso braço nem com a nossa capacidade. Participamos confiando na soberania divina e também estudando, pesquisando e orando acima de tudo, pedindo sabedoria e inteligência a Deus para decifrarmos, né, essas questões e termos sabedoria para fazermos de tal modo que glorifiquemos a Deus, que agrademos a Deus, certo? Então deixo esta reflexão. Confie em Deus, Ele tem todo o controle nas suas mãos, as rédeas da história em suas mãos, e ore pedindo sabedoria e inteligência para participar da política. Não vá pelo seu faro, não vá pela maioria, não vá pela cabeça dos outros, não faça o que o mundo está fazendo, vá na contramão, peça sabedoria a Deus, peça inteligência a Deus e Ele vai lhe dirigir, lhe direcionar. Ouça, pesquise, compare, indague, certo? Para que você assimile a coisa e assim faça de tal maneira que glorifique a Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe dê inteligência, que Deus lhe dê sabedoria. Por exemplo, um cristão amar um candidato X, sabendo que este é contra as suas bandeiras, seus princípios. É falta de inteligência, é falta de sabedoria. Tem muitos cristãos que estão votando de forma tola, votando em inimigos da fé, votando em inimigos nossos, votando em pessoas para nos perseguirem. Então essas pessoas não pediram sabedoria e nem inteligência a Deus para fazerem as suas escolhas. Portanto, ore e peça sabedoria e inteligência a Deus. Amém? Deus abençoe a todos, bom dia e a paz do Senhor Jesus.